Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos uma excelente terça-feira com a paz de Jesus. Que Cristo se faça presente no nosso coração, nestes minutinhos que estamos aqui nos dedicando a uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós convidamos a todos para a gente ir lá para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje a gente vai refletir uma passagem muito especial, que é a passagem O Parentesco Corporal e o Parentesco Espiritual, a qual se encontra no item 8 deste capítulo. A nossa passagem de hoje vem nos trazendo algumas características, como também algumas diferenças entre as famílias do parentesco corporal e as famílias do parentesco espiritual. Então vejamos que a nossa passagem, ela nos ressalta essas duas categorias de família: as famílias da matéria e as famílias pelos laços espirituais. Então, para a gente compreender um pouquinho mais, as famílias pelo parentesco corporal são aquelas que são formadas aqui na matéria. São aquelas famílias que unem espíritos, almas, numa mesma família pelos laços sanguíneos. São muitas vezes famílias que vão cumprir uma prova juntos, que tem uma missão entre eles ali, que tem algo para debitar, ou seja, o cunho é sempre o aprendizado, o aperfeiçoamento moral ali de alguma forma. Então, essa é a união do parentesco corporal. E essa união, gente, ela tem um tempo limitado, porque ela se extingue conforme passou a reencarnação, aqueles laços já vão se extinguindo. Então, é uma família com um tempo limitado para cumprir algo ali que foi delineado para ela, para aqueles espíritos que constituem essa família. Ao contrário dessa família, a gente tem as famílias pelo parentesco espiritual, que é a qual nós convidamos a todos para a gente focar um pouquinho mais aqui hoje, para a gente buscar compreender um pouquinho mais profundamente quais são as características dessas famílias pelos laços espirituais. E para a gente compreender um pouquinho mais, vale a pena a gente ressaltar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos dizendo como característica principal das famílias pelos laços espirituais é que elas são duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Vejamos aí já uma diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Lembremos que acabamos de dizer que o parentesco corporal tem um tempo, vai se extinguir com o tempo. É o tempo daquela reencarnação que aqueles espíritos têm que cumprir algo junto. Terminou, eles se separam. Agora, a dos laços do espírito são duráveis, perpetuam e se fortalecem com o tempo. Olha que interessante isso. E continuam unidos mesmo lá no mundo espiritual. Olha que interessante isso, porque todos nós temos uma família pelos laços espirituais. Todos nós temos. Ou seja, todos nós temos espíritos que constituem a nossa família pelos laços espirituais, que são espíritos, gente, que a gente tem muita afeição, que o amor une a gente, que a simpatia, que a harmonia de pensamento nos aproxima deles. Por vezes, são espíritos que a gente já conviveu em alguma reencarnação, em alguma existência, fortalecemos os laços. Outras vezes, são espíritos que a gente conheceu no próprio mundo espiritual. Existem muitas variáveis para ver como se deu esse laço dessa família espiritual, que é durável e perpetua com o tempo. E o que isso quer dizer? Que a gente forma essa família espiritual e que são espíritos que a gente tem muita simpatia, que a gente tem muita harmonia. Então, por mais que a gente forme essa família no mundo espiritual,
nem sempre eles estarão com a gente durante uma reencarnação. Compreendem? Então, olha, às vezes a gente pode vir e reencarnar numa etapa da nossa vida. E eles podem, às vezes, continuar lá no mundo espiritual, seguindo a vida deles, ou reencarnando em outra etapa, reencarnando em outra família, em outro momento, em outra sociedade. Nem sempre as nossas reencarnações serão juntas. Compreende? Porque a nossa união com eles não é uma união pela matéria. A nossa união com eles é por um amor que transpassa o limite da matéria. Então a gente se une com eles lá no mundo espiritual muitas vezes. Então se a gente reencarna e eles por vezes continuam lá na vida espiritual, é interessante a gente ver que eles continuam zelando por nós. São espíritos que nos amam muito, que têm muito carinho, muito respeito, que torcem para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, por vezes, quando a gente está passando por uma etapa muito difícil aqui na reencarnação, se eles podem, eles nos dão uma força. Eles vêm nos auxiliar no seguinte sentido, de nos inspirar força, resignação, de zelar por nós. Quando a gente consegue enfrentar uma prova, vencer uma má tendência, uma dificuldade, eles vibram do lado de lá com a nossa vitória do aperfeiçoamento moral. Então, por mais que eles não estejam junto conosco, numa mesma reencarnação, numa mesma etapa, numa mesma família na matéria, nós continuamos ligados a eles pelos laços do amor. E esse laço do amor, como dissemos, transpassa a matéria. E é interessante ver que, provavelmente, em muitos casos, quando a gente retorna para a vida espiritual, muitos deles vêm nos receber. Eles vêm nos receber, vêm ali ver o que a gente conseguiu de evolução durante a nossa estadia, nesse momento de educação na matéria. E isso é muito bonito, porque nós não estamos sozinhos. Sempre tem espíritos que estão zelando por nós, que têm afeição, que têm simpatia e que fazem parte da nossa família espiritual. Olha que lindo isso, porque são laços de amor duráveis, que por vezes a gente passa reencarnações sem se encontrar, mas quando a gente encontra com eles lá no mundo espiritual, esses laços de amor se fortificam ainda mais. É um amor genuíno, é um amor respeitoso, é um amor de querer ver o outro vencer as suas imperfeições, de se desenvolver, de caminhar na jornada do bem. Como eles têm esse desejo de nos ver seguir no caminho do bem, muitos deles, quando podem, nos inspiram também a seguir nessa jornada do caminho do bem, nos amparam, nos auxiliam, esses espíritos amigos, muitas vezes protetores nossos, que estão a nos guiar, só que muitas vezes a gente não sabe, porque passamos pelo véu do esquecimento. A gente, enquanto está aqui na matéria, a gente não sabe, mas o Evangelho vem e nos revela isso, mostrando para nós que a nossa família, a verdadeira família que a gente fala, que é a família pelos laços dos espíritos, estão sempre a zelar por nós, por esse laço de união, de amor que nos une. Olha que lindo. Então, meus queridos amigos e amigas, hoje a nossa mensagem aqui é que possamos destinar cada um no melhor momento do seu dia, mas que possamos destinar uma prece a eles, uma oração, um agradecimento, porque não tenho dúvidas que eles muito nos ajudam e por vezes a gente não fica nem sabendo dessas ajudas e desse amparo que esses espíritos amigos nos dão, que fazem parte da nossa família espiritual. Então, que possamos destinar a eles uma prece de agradecimento, uma prece de amor a eles, uma prece para que Deus também ilumine aonde quer que eles estejam, porque eles também estão cumprindo a jornada deles assim como nós estamos, mas que Deus os proteja, que Deus os guie sempre e que eles também possam ter muita força para cumprir
a jornada que eles desejam. Então hoje nos lembremos deles, dessa nossa grande família espiritual, que é formada por espíritos que nós temos muito amor, muita simpatia e que nem sempre estão aqui na mesma reencarnação, no mesmo tempo de reencarnação que nós. Nem sempre. Claro, a gente sempre diz aqui que existem muitas variáveis. Às vezes pode sim estar aqui conosco, mas também às vezes não. Então, como existem muitas variáveis, hoje o nosso convite aqui é estender uma prece, um pensamento elevado de agradecimento, de amor, de força também para esses irmãos espirituais que fazem parte da nossa grande e verdadeira família, que é a família que é eterna, que dura para sempre, como diz, que ela é duráveis, como o Evangelho coloca. Então, que possamos destinar uma prece com muito carinho a todos eles, porque com certeza, como eles têm muito carinho por nós, eles zelam, nos amparam e nos ajudam. Então, que hoje nosso coraçãozinho possa se ligar um pouquinho mais a eles, com agradecimento, com amor e com muito respeito também. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi a nossa mensagem desta terça-feira, conhecendo um pouquinho mais sobre as categorias de famílias. Lembremos que focamos aqui hoje no parentesco espiritual, lembremos também que existe o parentesco corporal, mas hoje o nosso foco aqui foi realmente a nossa família espiritual, conversar e rememorar um pouquinho mais sobre ela, que jamais estamos sozinhos. Sempre tem amigos espirituais que zelam e nos amam muito e nos ajudam muitas vezes, nos concedendo força enquanto estamos aqui na matéria. Bom, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Desejamos a todos um dia de muita paz, um dia de muita serenidade, um dia de muito amor no nosso coração. Fiquem em paz, que Jesus se faça presente entre nós. Que assim seja.